E aí galera, aqui quem fala é o Bruno e hoje eu vou estar fazendo um resuminho de exame final, onde teremos progressão aritmética, a nossa PA, progressão geométrica, a PG, determinantes, matrizes, sistema linear e trigonometria, ok? Então, primeiramente, vamos começar com progressão aritmética, a nossa PA. A gente tem 4 recursos que são fundamentais para realizar as operações de PA. É o A1, o N, o R e o AN. Eu vou explicar para vocês como é que a gente pode encontrar cada um desses termos, ok? Primeira coisa é o A1, ok? O A1 é o primeiro termo. Então aqui, ó, dessa sequência 6, 10, 14 e 18, o nosso primeiro termo, obviamente, é o 6, né? É o primeiro termo, no caso, o primeiro número. Termo é número ou elemento que vai ter aqui nessa sequência. Então, nosso A1 é igual a 6. O N é o número de termos que vamos ter. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter 6, 10, 14 e 18. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então, nosso N é o número de termos. A gente tem o R, que é a nossa razão. Para a gente calcular a razão, a gente vai pegar um desses números, um desses termos, né? E vai fazer menos o que vem antes. Por exemplo, aqui, ó. Eu peguei o 10, que é um termo, e subtrair pelo que vem antes. Então, 10 menos 6, 4. Então, a nossa razão é igual a 4. Que no caso é pegar um termo que vem depois e subtrair pelo que vem antes. E por último, a gente tem o AN, que é o nosso último termo. No caso aqui, é o 18. Então, vamos para as questões. Antes de qualquer coisa nas questões, a gente vai anotar o A1, o R, o AN e o N. Isso, como são os recursos fundamentais, é muito importante que a gente anote. Aqui, ó. Qual o quarto termo? Então, a gente já sabe já que nessa sequência vai ter 4 termos. Então, nosso N é igual a 4. Da PG, onde a razão, ele já está dizendo a razão, nosso R é razão, é igual a 3. Então, a gente sabe que a razão já é igual a 3. E o primeiro termo é igual a 3. A1 é o nosso primeiro termo, então o primeiro termo é igual a 3. A única coisa que falta para a gente é o AN, que é o que a gente vai descobrir. Ok? Então, agora, seguindo a primeira fórmula lá que eu mostrei, vou estar deixando aqui em cima, a primeira fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ok? E agora que a gente sabe o valor de cada um desses, é só a gente trocar por aqui. Como a gente não sabe o AN, a gente quer o quarto termo, a gente pode escrever da seguinte forma: A4, ok? A gente quer descobrir o quarto termo. Igual, ou A1 aqui, nosso A1 vale 3, então a gente já troca já 3. Mais, abre parênteses. O nosso N aqui deu 4, então 4, trocando ali, né? Menos 1. Opa, menos 1. Tudo isso entre parênteses, a gente vai estar multiplicando tudo isso pelo R, que é a nossa razão, né? Que é 3. 3. Então, ó, repete de novo, A4 igual a 3. E daí fazendo o primeiro parênteses, 4 menos 1 dá 3, né? Então, a gente tem 3 aqui. Então, a gente faz 3 vezes o 3 daqui. 3 vezes 3, 9. Então, o nosso A4 é igual a 3 mais 3, dá 3 mais 9, no caso, dá 12. E dá pra gente confirmar isso aí, ó. O nosso primeiro termo, né, que ele disse lá, era 3. E a gente quer descobrir o quarto termo. E se nossa razão é 3, então ele vai sempre somando 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E o nosso quarto termo aqui, 12. Só que claro que a gente podia fazer assim direto, mas se pedisse o cálculo, né? Normalmente a gente tem que colocar o cálculo. Só que normalmente, tipo, não vai vir quarto termo, vai vir tipo o 50º termo, o 15º termo, o 18º termo. E daí, pra gente ficar somando, tipo, 50, 30, 80 vezes, vai ser muito chato, né? E você pode fazer essa conta aqui para terminar mais rápido. Agora, para a questão número 2, encontre a razão de 17, 24, 31, 38, continua, né? E até o AN com a fórmula. Como ele pediu com a fórmula, a gente não pode simplesmente chegar aqui. Porque se a gente quiser, a gente pode pegar
E a gente pode pegar, no caso, só subtrair, né? Só que como ele está pedindo com a fórmula, então a gente vai ter que seguir a regrinha lá. O R a gente não sabe, então a gente coloca um ponto de interrogação. O A1, que é o primeiro termo, é 17. Então, vamos colocar 17. O AN é o último número que aparece aqui no caso, então é 38. E por último a gente tem um N, que a gente consegue ver aqui, né, que parece pelo menos, são 4 termos, então nosso N é 4. Agora, utilizando a mesma fórmula, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, a gente troca aqui, ó. O nosso AN é 38, então a gente já escreve aqui, ó, aqui em cima, 38 igual. O A1, nosso A1 é 17, né? 17 mais, abre parênteses, o nosso N é 4, porque a gente tem 4 termos, menos 1. E o que falta para a gente descobrir é o R. Então, ó, 38 é igual a 17. Resolvendo como sempre, primeiro parênteses, 4 menos 1, 3. 3 vezes R dá 3R. Agora, a gente vai isolar, a gente vai, no caso, separar o número com R e o número sem R. Então, 38. Daí, como o 17 passa para o outro lado, ele tem que inverter o sinal. Menos 17 igual a 3R. 38 menos 17 dá 21, igual a 3R. Agora a gente vai isolar só o R. Então a gente vai tirar o 3. Como o 3 está multiplicando, ele inverte a operação no caso. No 17 ele inverteu a operação, era mais, ficou menos. E o 3 ele está multiplicando, inverte a operação. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Isso vai ser igual ao R. 21 dividido por 3 é 7. Então a nossa razão é 7. E dá pra gente confirmar aqui, ó. 17 mais 7, 24. 24 mais 7, 31. 31 mais 7, 38. Então, a nossa razão é igual a 7. Agora, para nossa para nossa terceira questão aqui, a gente já tem um A1 já, que é igual a 35, então a gente anota aqui. A1 igual a menos 35, confundi ali. A razão, ele já está dizendo também, é igual a 13, então é igual a 13. Ele quer saber o número da oitava posição. Então a gente sabe que aqui vai ter 8 termos, que é o nosso N. E o que falta a gente descobrir, né, é o AN, que é o número da oitava posição. Então, ó, a gente escreve aqui, ó, A8, como a gente quer a oitava posição. No caso assim, ó, aqui era para ser AN. Só que como ele quer saber a oitava posição, que é o 8, né, a gente pode trocar o N por 8. A gente iguala. O A1 lá, nosso A1 aqui vale menos 35. Daí, mais, abre parênteses, N, o nosso N vale 8. Então, 8 menos 1, vezes a razão que é 13. Então, fica 13. A8 é igual a menos 35, mais 8 menos 1, 7. E daí, 7 vezes 13 vai dar 91. Então, A8 é igual a menos 35 mais 91. E fazendo a conta aqui dá 56. Então, o nosso oitavo termo vai dar 56. E, por exemplo, aqui seria uma conta meio chatinha de fazer. Porque a nossa razão é 13 e a gente começa com menos 35. Então, a gente ia somar 13 e ia dar menos 22. E a gente ia ter que ir somando até chegar no oitavo termo. O que ia ser um pouquinho chato de fazer, né? Agora, a gente vai utilizar outra forma. Eu já deixei ela aqui anotada já. E a nossa forma de soma. Calma aí. Prontinho. Bom, a gente vai estar fazendo com outra forma, que é a forma de soma, né? A fórmula é Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Aqui a gente não tem o R, como vocês podem perceber. A gente só vai usar o A1, o AN e o N. Então, vamos anotar essa informação aqui. A1, N e AN. Para a gente fazer a soma, a gente precisa ter os 3 números. Então não pode ser que nem no outro lá. No caso, a gente precisa ter esses três recursos. Tipo, a gente tem que ter o número dos 3 recursos. A gente não pode fazer que nem a outra lá que sempre faltava 1.
Por exemplo, podia faltar a razão, podia faltar o N, o A1 ou o AN. Aqui a gente tem que, obrigatoriamente, ter os 3 termos. Então, vamos ver aqui, ó. O nosso A1, né? Ó, calcule a soma dos 40 primeiros termos da PA. 1, 5, 9 reticências. Então, a gente sabe que o nosso primeiro termo é igual a 1, né? Opa. Aqui, na sequência ele é igual a 1. O nosso N... calma aí. O nosso N, como a gente quer saber os 40 primeiros termos, ou seja, vai até 40, né? A gente vai ter 40 termos, então o nosso N é igual a 40. E o nosso AN a gente não tem, né? A gente não sabe qual que é o último termo. Então, a única coisa que falta é descobrir o último termo. Como a gente não tem um dos três recursos, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar lá com a primeira fórmula, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, para a gente encontrar agora o nosso AN. Então, o R aqui a gente pode fazer a conta. 5 menos 1, né? A gente pegou um número e subtraiu pelo número que vem antes. 5 menos 1 dá 4. Então, a gente tem os 3 termos e falta só o AN que a gente vai descobrir agora. Então, fazendo a conta aqui, ó. A40, que é o termo número 40 que a gente quer descobrir, igual ao primeiro termo, que é 1, mais nosso N é 40, né? Menos 1, e tudo isso a gente multiplica por 4, né? Que é a nossa razão. Então, fazendo a continha aqui, a gente tem 1 mais 40 menos 1 dá 39. A gente multiplica 39 por 4, que vai dar 156. Então, pronto. Fazendo aqui o parênteses, né, dá 39 vezes 4, 156. Então, o nosso termo 40, de número 40, é igual a 156 mais 1, que é 157. Então, agora a gente sabe o nosso AN, 157, e a gente já pode calcular a soma, né? Se a gente já tem o A1, o N e o AN, a gente já pode calcular a soma dos 40 primeiros números, dos 40 primeiros termos, né? Então, trocando aqui, aqui esse Nzinho aqui era como se fosse esse Nzinho aqui, esse Nzinho, a gente pode trocar por esse aqui que é 40. Então, a gente pode colocar esse 40, que é a soma dos 40 termos, que é o que está pedindo aqui, né? 40 primeiros termos. A gente iguala isso tudo ao A1, tudo entre parênteses, que é o 1 no caso, mais o nosso AN, 157. E tudo isso a gente vai multiplicar por 40, que é o nosso N, né? E depois ainda a gente vai dividir tudo isso por 2. Se fosse uma soma, por exemplo, se não tivesse 40, a gente ainda não ia poder dividir. A gente primeiro tem que somar para depois dividir. Mas, como temos uma multiplicação direta aqui, a gente pode já dividir, né? Porque um número multiplicando o outro a gente pode dividir. Se a gente dividir 40 por 2, vai dar 20. E daí vai dar S40 igual a 1 mais 57, dá 1 mais 157, né? Dá 158 vezes 20. A gente ficou com 20 aqui porque quando a gente faz 40 dividido por 2, a gente pode meio que simplificar, né? Que seria a mesma coisa que a gente fizesse isso aqui, ó. S40 igual a 1 mais 157. Isso aqui não é necessário escrever, tá? É só para ter uma explicação, né? Então, a gente vai dividir os 2 por 2, né? Então, 40 dividido por 2 dá 20. E embaixo, 2 dividido por 2 dá 1. E daí qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então esse 1 meio que ele desaparece. E se a gente for ver, então, no caso, quando a gente simplifica, quando a gente divide esses dois números, vai dar isso aqui, que a gente já pode ir direto para isso aqui, né? Que dá 158 vezes 20. Então, o nosso termo, a soma dos primeiros 40 termos é 158 vezes 20, que dá 3.160. Então, se a gente somar 1 mais 5 mais 9 mais 13
mais 17, indo assim por diante. Até os 40 primeiros termos, nós teremos 3.160. E, por exemplo, essa é uma das questões que é muito necessário ter a fórmula. Porque imagina só tu ir somando 1, mais 5, mais 9, mais 13, mais 17, mais 21, até dar 40 termos e depois ver o resultado. Essa é uma coisa que quer ser muito trabalhosa e não tem tanta necessidade, né, de fazer tudo isso. Agora a gente vai para a próxima questão. A gente tem o A1, a gente vai ver o N e a N, ok? Então, aqui, como a gente está ainda calculando, quando pede para calcular os primeiros termos, ou ele dá desse jeito assim para calcular, sempre que tiver que calcular, né, os termos, a soma, a gente vai ter que usar essa fórmula. Sn igual a A1 mais AN vezes N, tudo isso sobre 2. Então, nosso primeiro termo, 3. O nosso N, a gente não sabe ainda, porque a gente não sabe quantos termos, né, quantos números tem até chegar no 120. Então a gente coloca um ponto de interrogação. Ele não nos pediu, tipo, 40 termos, pra gente saber o nosso N. E o nosso N, que é o último número, é 120. Então, novamente, a gente não tem um dos termos. Então a gente vai ter que, primeiro, fazer a forma geral, né, o termo geral. Então, R igual... A nossa razão, a gente vai fazer o segundo termo aqui, né, que já tem, menos o primeiro, que é 3. 6 menos 3, então a nossa razão é 3. E agora a gente pode realizar aquela formulazinha lá de cima, base. AN, então a gente coloca aqui, ó, o AN, ele vale 120, então a gente vai escrever. Calma aí, pronto. 120 igual a A1, 3, mais, abre parênteses. N a gente não sabe, então fica N, menos 1, tudo isso vezes o R, que é 3. Então, 120 é igual a 3 mais. Fazendo aqui o parênteses, o 3 ele vai estar multiplicando o 1, ele vai estar multiplicando o N. Ou seja, multiplicação chuveirinho, né? 3 vezes N, 3N. 3 vezes menos 1, sinais diferentes, né? Sinais supostos. Então, fica menos. E 1 vezes 3, 3. O 3 e o menos 3, eles estão no mesmo lugar da igualdade. Então, a gente já pode cancelá-los. Cancela, cancela. Que vai dar 120, vou escrever aqui, 120 igual a 3N. Esse N a gente pode fazer como se fosse um X, né? Então a gente vai isolar esse N. Então 120 dividido por 3, porque o 3 está lá multiplicando, ele inverte a operação, fica dividido por 3 igual a N. E 120 dividido por 3, 40. Então nosso N vale 40. Agora que a gente sabe o valor de N, o valor de A1 e o valor de AN, a gente pode fazer a nossa soma, né? Então, ó, deixa eu separar aqui só para não ficar muito confuso. S40, né? Porque são 40 termos, é igual a, ou entre parênteses, o nosso A1 que é 3, mais o nosso AN que é 120. A gente vai multiplicar tudo isso pelo nosso N que é 40 e vai dividir depois por 2. Novamente, por coincidência, né? O nosso N aqui deu 40, ó, os dois, porque ele pediu primeiro os 40 primeiros termos e aqui tinha 40 termos. Então, a gente vai simplificar e vai dar de novo 20 aqui, multiplicando. Então, ó, S40 é igual a 3 mais 120 é 123. E tudo isso a gente vai multiplicar por 20. S40 é igual a 246. E coloco 0, 2460. Então aqui a gente termina a nossa primeira aula de PA. A PA, no caso, é a soma ou a subtração de termos constantemente. Que nem aqui, ó, 1 vai somar mais 5, depois mais, no caso, 1 vai somar mais 4 vai dar 5. Calma aí. 1 mais 4 vai dar 5, mais 4 vai dar 9, mais 4 vai dar 13, e assim por diante. Também pode ser a subtração, ou seja, podia ser 9 menos 4 dá 5, 5 menos 4 dá 1, 1 menos 4 dá menos 3, e assim por diante também. Eu também vou estar disponibilizando aqui embaixo um link da foto, assim, para conseguir visualizar melhor, assim, e se quiser deixar salvo, para depois não ter que assistir todo o vídeo para entender. Ele não vai estar bem detalhado que nem tem no vídeo, mas vai dar para tirar uma base já das contas da PA.